A favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Dr. Vicente Ferreira, cumprimentá-lo e naturalmente agradecer as informações que já foi ao longo desta primeira parte desta reunião, trazendo, e seguramente aquelas que vai trazer ao longo deste tempo que aqui vamos passar, interrogando-nos sobre esta matéria das estaleiras navais de Viana do Castelo. O Sr. Presidente da Empordef, para o bem e para o mal, está naturalmente intimamente ligado a este processo dos estaleiros navais de Viana do Castelo, ou melhor, ao encerramento dos estaleiros navais de Viana do Castelo, desde agosto de 2011. Eu queria, porque este assunto já foi hoje aqui focado, queria novamente ouvir do Sr. Presidente uma resposta relativamente a uma questão que já algumas vezes lhe foi colocada, o senhor também já respondeu, mas que eu gostava de ver sublinhada. O senhor, quando iniciou as suas funções, viveu exatamente aquele problema da anulação ou da suspensão de um dito plano de recuperação dos estaleiros navais de Viana do Castelo, que tinha sido apresentado em junho de 2011, e não discutamos agora o momento, a forma, se bem que naturalmente é sempre motivo ou passível de discussão. Esse plano estava sustentado num estudo que eu gostava de que o senhor me dissesse se esse estudo, como documento técnico, era um estudo válido, bem executado e passível de ser utilizado na preparação de uma estratégia para os estaleiros navais de Viana do Castelo. Ou não. Como já tive noutras ocasiões, muito obrigado pelos seus cumprimentos, devolvo também ao Sr. Deputado. Já tivemos este comentário em sede de Comissão Parlamentar de Defesa, e aquilo que eu diria é que o estudo, de per si, é um trabalho profissional, rigoroso, capaz, mas completamente impossível de implementar, pelos pressupostos que tinha, porque tinha uma carteira de encomendas de centenas de milhões de euros baseadas em construções militares que não poderiam vir a ser realizadas no contexto económico e no período que estava referido no estudo. Permita-me, de qualquer maneira, discordar dessa avaliação, no meu entender, que o Sr. Presidente está a fazer de um cenário que, naturalmente, na altura era um mero cenário. Ou seja, nada, ou então, faça o favor de me afirmar quais são os dados em que se baseia para dizer que a carteira de encomendas militares, e não era só a carteira de encomendas militar, era no seu todo a previsão de receitas, que era apontada como uma fragilidade de estudo, em que se sustenta numa visão perspectiva para dizer que não era possível realizar no fundo, essa carteira de encomendas e essa realização de receita. A necessidade de meios do estaleiro de Viana do Castelo, de meios financeiros, era premente, ou seja, não havia condições para, por alguma forma, financiar o tempo, e aqui o tempo joga um fator determinante. A primeira apreciação em relação ao estudo, que diz que os proveitos do estudo estão mal formulados, é da própria DGTF, anteriormente a esse período da decisão. O próprio despacho que regula, e eu posso facultar, tenho aqui, o próprio despacho que regula do Secretário de Estado do Salvo Erro do Tesouro, que regula e que dispara o processo, indica que o estudo, de per si, tem que ser reformulado logo à partida, nos proveitos. E, portanto, nem sequer referenciava esta condicionante. Portanto, que era de que Portugal estaria no momento, e estou a referir, em agosto. Essas decisões foram anteriores, não foram em agosto. Em agosto já eu tomei posse com uma situação de decisão anterior em relação ao estudo, em que o Governo já tinha abandonado. E, portanto, eu diria que aquilo que as tutelas, Finanças e Defesa nos informaram, logo de partida, é que não haveria condições de financiamento dessas construções. E mais esta administração podia fazer do que isso. Era uma condicionante
e era uma contingência absoluta. Portanto, pela nossa parte, aquele estudo não teria viabilidade. Como eu já tive a oportunidade até, também na Comissão Parlamentar de Defesa, referir, a própria, passado uns meses, passado um mês ou dois, a própria Secretaria de Estado do Tesouro pediu-nos para nós reformularmos o estudo e fazer simulações. E nós devolvemos a pergunta à Secretaria de Estado do Tesouro, dizendo com que pressupostos. Ou seja, se de facto havia oportunidade para, de alguma forma, obter meios financeiros que conduzissem à realização das construções militares, nós estaríamos disponíveis imediatamente para formular o estudo, porque o nosso interesse era viabilizar a empresa, como é óbvio, independentemente das medidas de reestruturação que tivéssemos. Mas essa possibilidade não existia. Nenhuma das tutelas nunca nos deu qualquer informação no sentido desse programa de construções militares poder vir a ser realizado a médio prazo, dentro do nosso período de mandato, e muito menos no quadro das medidas prementes de reestruturação, ou de saneamento, ou de privatização que nós tínhamos que tomar. É por isso que é importante este tipo de trabalho que estamos a fazer, nomeadamente para recolher informação nova que pela primeira vez estou a ouvir. Uma delas diz respeito ao facto de o senhor comunicar agora que, através do Ministério das Finanças, foi recomendado o aprofundamento desse estudo no sentido de, eventualmente, avaliar no definitivo a sua viabilidade. Não tínhamos conhecimento disso. Nós só temos conhecimento em concreto de um grande argumento que foi apresentado para suspender aquele plano de revitalização, que foi exatamente o despedimento de 400 trabalhadores. O senhor concorda ou não, ou discorda de que esta teria sido, efetivamente, na altura, o grande problema que levou à suspensão ou ao abandono daquele estudo? Não consigo avaliar. Portanto, surgiu num momento posterior, já essas medidas estavam tomadas, desconheço porque é que foram tomadas, conheço apenas o despacho que conduz digamos, à implementação do estudo e posteriormente soube que o Governo português, até em termos públicos, como cidadão, tinha suspendido a aplicação dessas medidas, nada mais. Só uma nota de curiosidade, é que eu acho interessante porque o Sr. Presidente da Empordef, a perguntas que lhe foram feitas anteriormente, de histórico e de horizonte passado, é curioso que o senhor tinha opinião e expressou-a, e por acaso registro que sobre as questões que eu lhe coloco, que tenho um mês e meio de diferença, o senhor não tem opinião. São coincidências e são questões de pormenor. Mas avancemos. Em 2011, o senhor já várias vezes passou aqui na Comissão de Defesa, passou agora aqui um quadro que classifica de grande dificuldade financeira, de grande constrangimento daquela organização, de um passado naturalmente cheio de dificuldades no que diz respeito aos resultados e aos exercícios, isto em 2011. Nós estamos em 2014. Passaram 33 meses. O senhor é presidente do Conselho de Administração da Empordef, que tutela os estaleiros navais de Viana do Castelo, exatamente há esse tempo. Durante estes 33 meses, sinceramente não percebemos nada que tenha evoluído, ou melhor, nada que tenha sido desenvolvido como intervenção da Empordef, e lá questionaremos o Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, no sentido de pelo menos melhorar ou inverter algum daqueles indicadores negativos que o senhor aí passou relativamente aos resultados dos exercícios, ao atraso nas construções, à quantidade de pessoal, à recuperação da estrutura organizacional, e é exatamente sobre isso que eu lhe gostava de colocar algumas questões. Ou seja, durante 3 anos, praticamente, 2 anos e 33 meses, como dizia, eu pergunto, Sr. Presidente da Empordef, sobre a necessidade de reduzir custos naquela empresa, nomeadamente no que diz respeito à sua estrutura de pessoal, redução progressiva da sua estrutura de pessoal, independentemente da decisão que tinha sido tomada de reprivatizar, que era a solução de saída, ou seja, encerrar os estaleiros e reprivatizar aquela organização, no nosso entendimento, teria havido tempo também para ir melhorando progressivamente a performance e as condições, inclusive, de se tornar aquela empresa mais apelativa, exatamente para que ela, no final, na reprivatização ou na concessão, ou na subconcessão, fosse mais apelativa. O que é que fizeram no que diz respeito à tentativa de progressivamente, ao longo de 3 anos, melhorar a estrutura do quadro pessoal, que claramente era excedentário, que se apontava para reduzir em cerca de 400, 370, mais em concreto em 2011, e que, tanto quanto eu sei, praticamente nada, exceto aqueles que por força da idade passaram à reforma, foi feito. Foi feito ou não alguma coisa durante este período de tempo, 3 anos, uma administração lá, uma administração cá, no sentido de melhorar esta indicadora? Foram tomadas diversas medidas, logo desde o início, que orientavam no sentido da redução de pessoal.
quero lembrar que saíram cerca de 100 de pessoas no período que estamos a falar, mas eu até abstraía o ano 2013, porque o ano 2013 as condicionantes legislativas travaram a possibilidade de haver reformas antecipadas e, portanto, eu situar-me apenas no primeiro ano e meio. Saíram, de facto, nós reduzimos de 700 e algo pessoas para cerca de 600. Segundo aspecto, tomámos medidas logo no início, em janeiro de 2012, no sentido de cortar alguns dos benefícios que nos pareciam exagerados ou de fórmulas de remuneração que não fossem direitos adquiridos, porque aí teríamos com certeza uma outra complexidade, e posso facultar à Comissão a comunicação que nós fizemos para o estaleiro nesse sentido. Algumas delas até foram transversais a todo o grupo, nomeadamente isenções do horário de trabalho, seguros de saúde, seguros de vida, seguros de acidentes pessoais e outros benefícios, como telemóveis e, enfim, criação de plafons para diversas despesas como telecomunicações. Portanto, logo desde a primeira hora, a primeira iniciativa de racionalização foi neste sentido. E foi sempre esse o espírito. Em março de 2012, é tomada a decisão política da reprivatização. Ou seja, a partir daí, o nosso objetivo prioritário deixou de ser de criar condições diferentes em termos do processo produtivo ou económico da própria empresa. O objetivo primordial passou a ser a privatização. E, portanto, há prioridades, apesar do curso das medidas que tinham sido tomadas anteriormente e que foram implementadas, e que posso dizer que algumas delas imediatamente as comissões sindicais ou os sindicatos nos colocaram processos por considerarem injustas, enfim, respeitamos, mas foram tomadas e, portanto, a seguir tínhamos o processo de privatização que passou para nós a ser o objetivo primordial. E na sequência do processo de privatização, o da subconcessão. Foi este o trilho, nós temos prioridades e essas prioridades são, digamos, aquilo que uma administração deve percorrer. Dispersar, depois dessa decisão política em março de 2012, por outras medidas, só viria complicar o processo e o seu resultado seria, para nós, na altura, temporalmente irrelevante. Durante este período de tempo também, o que é que conseguiram angariar em termos de novas encomendas na tentativa de rentabilizar minimamente os cerca de 600 trabalhadores que estavam nos estaleiros navais de Viana do Castelo? Já referi que a partir dos finais de 2011 o estaleiro deixou de ter capacidade de se financiar na banca. O principal objetivo da abstração era concluir ou arrancar com aquilo que tinha entre mãos. Eu tomei, eu próprio pessoalmente, várias iniciativas, e a minha função é meramente institucional, várias iniciativas em diferentes mercados, no sentido de tentar criar condições ou de cooperação tecnológica ou de encontrar parceiros no sentido de melhorar as condições de atividade do estaleiro. Cito, por exemplo, que tivemos nesse período inicial, e digo principalmente até março de 2012, uma avaliação da Fincantieri ao estaleiro de Viana e às encomendas que estavam em curso. Tivemos o gabinete de projeto da Marinha Brasileira no estaleiro, durante períodos significativos. E, portanto, tentámos diversas soluções que conduzissem a reativar a empresa, fosse pela via das construções militares, e nomeadamente um cliente importantíssimo, que tinha uma necessidade enorme, e continua a ter, de vasos de guerra como é a Armada Brasileira. O mesmo acontecia com um parceiro possível, como a Fincantieri, é um estaleiro de uma dimensão, uma empresa que tem vários estaleiros, quer na área militar, quer na área da construção mercante e de navios hotel e de cruzeiro, a uma escala que é, de facto, impressionante, e, portanto, nós procuramos soluções que trouxessem, de facto, valor acrescentado para o estaleiro e que pudessem ser uma via
depois de reorganizado, de ter uma parceria. Porque este estaleiro, na dimensão em que se encontrava, nunca conseguiria sobreviver, dada a sua pequena escala, no mercado aberto. Teria que ter sempre um parceiro tecnológico. E foi neste sentido que a ação institucional da Empordef e até do Ministério da Defesa se desenvolveu. A administração propriamente dita teve outras necessidades, teve outras prioridades, digamos. Foi procurar encomendas e teve várias negociações, apresentou várias propostas. Mas há um dado relevante, é que não havia meios de financiamento para arrancar com esse processo. Não havia sequer meios de financiamento para concluir os navios militares, nem arrancar com os asfalteiros. Concluir ou arrancar encomendas que tinham em carteira. Porquê que efetivamente não foi possível, num esforço financeiro, arrancar com a construção dos navios asfalteiros? De forma a dar utilidade ao pessoal e dar alguma rentabilidade àquela organização que ao longo de 3 anos esteve parada. Completa falta de meios financeiros para o fazer. Tinha-se gasto o valor inicial da primeira prestação, que eram 10% dos 2 navios, no valor de 12,9 milhões de euros, e a partir dessa situação, e eu não estou aqui a classificar se foi boa ou má, porque com certeza que a administração que estava na época tinha dificuldades e tinha que responder a muitas responsabilidades. Eu no início da minha intervenção mostrei algumas delas e isso passou-se poucos meses antes, portanto, com certeza que utilizou esses meios nas necessidades mais prementes. Provavelmente se lá tivesse teria acontecido o mesmo. Não ponho isso, digamos, como crítica, apenas não existiam esses meios e, portanto, não foi possível arrancar com a construção dos asfalteiros durante o ano 2011 e 2012 por falta de meios financeiros. Não. Não, peço desculpa, não porquê? Por favor. A partir de janeiro de 2013 e com a regulação que tinha sido feita no trimestre anterior dos contratos militares, nós tínhamos conseguido libertar-nos das multas e penalidades das construções que estavam em atraso, tínhamos conseguido reequilibrar a relação com o Estado e tivemos o privilégio nesse conjunto, e estou a falar numa perspectiva transversal de todos os contratos ou que foram concluídos ou que foram revogados, portanto concluídos e entregues, ou ainda, digamos, todas as responsabilidades que nós tínhamos ou oportunidades de transacionar ativos. Nós tivemos acesso a vender ao Estado português um ativo, que foi o projeto NPL, do navio polivalente logístico, desculpem utilizar siglas, pelo valor de 25 milhões e meio de euros. Essa circunstância possibilitou, no final do ano, portanto em janeiro de 2013, desbloquear diversas situações de grande dificuldade financeira que nós tínhamos e, por outro lado, iniciar a recuperação do segundo NPO. Recordam-se eu referir que era um dos objetivos, até pessoais, era entregar à Marinha Portuguesa essa construção militar que muita falta fazia, assim como aquelas que não foram construídas. E, portanto, nós conseguimos, num prazo relativamente curto, concluir esse navio. Ao concluir o NPO, isto depois são vasos comunicantes, enfim, conseguimos libertar garantias bancárias de um valor bastante relevante, assim como as revogações dos contratos existentes libertaram, no conjunto, nós libertámos muitos milhões de euros de garantias bancárias. Portanto, a partir de janeiro de 2013, quer com esses meios financeiros, quer com a libertação de garantias bancárias, sem dúvida, passámos a ter uma outra capacidade de negociação de meios de financiamento junto da banca. Mas mesmo assim, Sr. Presidente, não decidiram avançar com o início da construção dos navios, tendo reunido, em princípio, algumas condições para o efeito. Porquê? Arrancámos imediatamente. Ou seja, o primeiro processo que implicava e que está no cronograma dos asfalteiros, dado que nós nos encontrávamos em completo incumprimento e em risco de cancelamento do contrato, foi realizar as encomendas que correspondiam às primeiras fases, às 3 fases subsequentes ao down payment, que era a segunda, a terceira e a quarta fase, de encomendar a totalidade do aço para a construção dos navios e a totalidade dos sistemas de propulsão. E assim fizemos.
essas responsabilidades globais orçam muito próximo de 30 milhões de euros. Não responsabilidades totalmente pagas, mas parcialmente pagas através de adiantamentos, ou seja, na sua maturidade, quando os motores, que será a última componente, forem fornecidos, atingirão cerca desse montante. Mas nós conseguimos, na realidade, disponibilidades equivalentes ao adiantamento que nos permitiram arrancar com esta atividade. Por outro lado, para concluir a responsabilidade contratual, teríamos que cortar no mínimo de 10% do aço do primeiro navio, o que realizamos. Recebemos o aço, a encomenda foi feita em 25 de abril de 2013 e foi concluído o corte de 10% do aço por volta de setembro. Temos que concluir em relação às últimas partidas de aço que recebemos, os 10% correspondentes ao segundo navio, o que penso realizaremos proximamente. Portanto, as atividades necessárias que conduzissem a cumprir e colocar o contrato em cumprimento, isso é que era fundamental perante a PDVSA, que tem sido um armador com uma grande paciência e, enfim, uma grande compreensão dos nossos problemas, foi de imediato iniciado. Mas os estaleiros navais de Viana do Castelo vão ser encerrados, de facto já estão, de direito vão ser seguramente a curto prazo. Tendo esse compromisso da construção, tendo comprado aço, tendo encomendado sistemas propulsores, quem vai construir os navios? Ainda acredita que os navios vão ser construídos? A construção destes dois navios é um contrato no âmbito bilateral, ou seja, é um contrato que está na umbrella das relações Estado a Estado e o governo português tem sucessivamente em todas as reuniões bilaterais, e a última foi em meados de janeiro, em Caracas, onde eu estive presente. Tive o privilégio de estar também com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que liderava, digamos, a comitiva, e, portanto, mais uma vez, o governo português nessas reuniões reiterou o objetivo de cumprir esse contrato. E, portanto, a Impordef e a Administração do Estaleiro têm que fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, e fê-lo, nomeadamente desde janeiro de 2013 a esta altura, para colocar sempre o contrato em cumprimento, independentemente das dificuldades que foram surgindo e utilizando todos os meios que tiveram ao nosso alcance. E, portanto, é nesta linha que nós nos encontramos, sendo que, digamos, temos alguns constrangimentos, nomeadamente a liquidação da sociedade, mas isso não impedirá que, nos termos globais da operação, não seja colocado no mercado através da contratação pública, por aquilo que é a legislação portuguesa, a construção e, portanto, nós perspectivamos nesta altura que o contrato passe dos estaleiros de Viana do Castelo para uma sociedade, ou para a Impordef, ou para uma sociedade da Impordef, para o gerir. E, a partir dessa sociedade, nós iremos dar continuidade à execução do mesmo, através de empreitadas e através dos fornecimentos que são necessários para esse mesmo cumprimento desse contrato. Ainda neste período de tempo e falando em hipóteses de realização de contratos, ou seja, de novas encomendas, eu tenho aqui um documento que data de 24 de novembro de 2011 que teria sido o princípio de um contrato entre a Impordef e a Douro Azul para a construção de 2 navios. Este documento, que seguramente o conhece, chegou a ser contrato ou foi só minuta de contrato e porquê que não foi contrato? Preço. Não era interessante para o estaleiro continuar a perder dinheiro em construções. Acha que a demissão do administrador Luís Novaes esteve diretamente relacionada com isto? Na altura ele disse que houve inércia, incapacidade de decisão e prejuízo para os estaleiros navais à volta deste negócio. Concorda com isto? Não concordo com a perspectiva do antigo administrador da Impordef. Repito, preço. Passando a um outro assunto, várias vezes já foi aqui referenciado o problema da relação com a Atlantic Line e o problema dos navios Atlântida e Anticiclone. Conhecemos a decisão do Tribunal Arbitral, há agora uns pareceres que não conhecíamos, passamos a conhecer. O senhor diz que foi a machadada principal na situação dos estaleiros navais de Viana do Castelo. O acórdão do Tribunal Arbitral diz que devem-se apurar responsabilidades. O senhor podia ter iniciado esse processo de apuramento de responsabilidades. Fez alguma coisa no sentido de iniciar um processo de investigação e averiguação de responsabilidades sobre essa matéria, no seu mandato? Relativamente à atividade de umas empresas,
há entidades reguladoras, entidades auditoras, entidades de supervisão. Não compete a uma administração que chega, na minha perspectiva, admito que possa haver outras, andar a julgar os atos anteriores e muito menos questioná-los. No entanto, dada a relevância deste dossiê, a Impordef fez uma exposição à Procuradoria-Geral da República no sentido de juntar factos, todos eles componentes completamente públicas, documentos como é este que aqui há pouco entreguei da Inspeção-Geral de Finanças sobre o tema, as auditorias do Tribunal de Contas à Atlantic Line, que foram 2, enfim, mais alguns conjuntos de documentos existentes. Juntando todos esses elementos, nós consideramos que era útil perante a Procuradoria fazer uma sequência e dar alguma consistência para a compreensão, dado que nós nos revíamos nas posições de algum dos documentos, nomeadamente o da Inspeção-Geral de Finanças. E, portanto, entregamos a exposição, aguardamos que essa autoridade nos dê, enfim, continuidade, e é aquilo que esperamos é que tire conclusões. Os estaleiros navais de Viana do Castelo estão em vias de serem encerrados. É uma pergunta que já fiz ao Sr. Ministro e faz-se também ao Sr. Presidente. Quanto é que vai custar o encerramento dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Absorver o passivo, que não sei neste momento será da ordem dos 300 milhões de euros. Vai absorvê-lo. Cerca de 2 anos e meio parados, praticamente sem funcionamento, que terá importado em não sei quantos milhões de euros. Mais 31 milhões de euros gastos agora para limpar a casa, despedindo o pessoal. Isto só, por si, seguramente não será o total do custo do encerramento. Quando partiram para esta decisão final, tem ideia de quanto é que no fim o Estado português e os contribuintes portugueses vão suportar com o encerramento desta organização? Quando nós tomamos posse, uma das preocupações foi imediatamente, também na mesma perspectiva do estudo da Itiquerna, e dar resposta para nós próprios, interna, de qual, na nossa perspectiva e naquelas contingências, digamos, com aqueles constrangimentos, o que é que nós teríamos que fazer evoluir. Uma das possibilidades era, sem dúvida, o que também estava no estudo da Itiquerna, a liquidação. E nós formulámos logo à partida, para nós próprios, para consumo interno, digamos assim, a administração de Viana e Impordef, estimávamos por volta de novembro de 2011 que a liquidação nos custaria ao erário público qualquer coisa como 330 milhões de euros. Foi isso que nos levou a tomar todas as outras alternativas de viabilidade e de continuidade da atividade. Porque isto era demasiado oneroso e era, de facto, uma perda de recursos e uma grande destruição de recursos. Como é óbvio, todas as medidas que tomamos, fomos resolvendo alguns dossiês, nomeadamente, as questões, cito um exemplo, as penalidades de incumprimento dos asfalteiros, que em novembro de 2011 nós considerámos-las nesse estudo, porque estávamos confrontados com a impossibilidade de arrancar com a construção. Outras penalidades que estavam estipuladas pela Direção-Geral de Armamento pelo incumprimento dos contratos de construção militar. Também conseguimos resolvê-las a contento, pelo menos numa perspectiva meramente empresarial do estaleiro. E muitas outras que se foram resolvendo. Há outras que agravaram. O Sr. Deputado acabou de referir o tempo, os encargos, os salários, enfim, o Atlântida, a liquidação do Atlântida ou a venda do Atlântida, todas as hipóteses foram colocadas. Portanto, naquela altura o conjunto das responsabilidades em termos de realização de ativos e liquidação de passivo apontava para este equilíbrio, hoje aponta para números diferentes, por razões diferentes. Como estamos numa fase de alienação de ativos, é difícil, nesta altura, dizer qual vai ser o saldo, mas será sempre, eu diria, num intervalo que será entre os 250 milhões a 300 milhões de euros. Portanto, algo que ficará dentro destes parâmetros, na nossa perspectiva, e dependerá por que preço é que se vende o Atlântida, por que valores é que se conseguem vender pelo concurso público os diferentes ativos que já se começou há algumas semanas. Portanto, é um processo em contínuo que nós vamos construindo, mas eu julgo que no final serão entre estes valores, estes parâmetros que nós ficaremos.
Senhora Presidente, só fazendo nota que não falamos nem em processo de reprivatização, em termos procedimentais, nem em processo de subconcessão. Realmente pela dificuldade de digerir toda a informação que recebemos. Vamos ter seguramente a oportunidade de falar sobre essas matérias com Vossa Excelência e eu só lhe queria fazer uma pergunta final. Qual é o seu estado de espírito neste momento, percebendo que está provavelmente em cima da mesa um encargo de cerca de 250 a 300 milhões de euros para encerrar os taleiros navais de Viana do Castelo? O que é que se evoluiu de 2011 até 2014 nesta matéria? Se permite, eu considero essa pergunta excelente. Eu julgo que nós travamos um processo de destruição de valor galopante. Ou seja, a solução, fosse ela pela via da privatização, fosse ela pela via da subconcessão, acho que, acima de tudo, o contribuinte português pode pensar que houve alguém que teve coragem de tomar medidas, enfrentando todas as dificuldades que este processo durante 2 anos e meio mostrou. Foi preciso uma grande coragem, porque, acima de tudo, quando se olha para o passado, aquilo que eu posso dizer é de que tivemos muita gestão, tivemos pessoas de grande craveira a liderar a gestão dos taleiros, praticamente ninguém terminava o mandato. É porque a situação era, de facto, de grande gravidade e de grande complexidade. Eu considero que, apesar de tudo, apesar das dificuldades, repito, transformamos uma adversidade numa oportunidade. Espero que o desenvolvimento económico que vá surgir da atividade de reparação e construção naval nos estaleiros de Viana do Castelo tenha valido a pena, não só pelo aspecto de se travar a dilapidação do erário público, mas, acima de tudo, porque tenha um efeito multiplicador sob o ponto de vista social e económico para a região.